Olá, como vai? Tudo bem com você? Que bom estarmos juntos hoje, nesta sexta-feira, para poder buscar a palavra do Senhor que nos abençoa, que nos dirige. Amém? Eu espero que Deus abençoe a sua vida, que Ele derrame sobre você e sua família a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia e que você possa estar debaixo das suas asas. Amém? Vamos juntos estudar a palavra de Deus mais uma vez. Eu quero chamar a sua atenção para alguns versículos das Escrituras e o primeiro deles é o de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Neste capítulo, o autor diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixe eu chamar a sua atenção para outro. Agora, Mateus 7, 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, enquanto em Hebreus ele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, além também de paz com todos, em Hebreus 7, 23 ele diz que deve se apartar dele aqueles que praticam a iniquidade. E chamo também ainda a atenção para Romanos 8,13, onde diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Em todos esses versículos há algo em comum. A ênfase de que aquele que anda no pecado, aquele que anda longe do Senhor, mantendo o pecado em sua vida, essa pessoa, no versículo de Hebreus, não vê o Senhor. Em Mateus, vai ser apartado da presença do Senhor. E em Romanos, caminha para a morte. Essas três coisas acontecem com aquele que contempla, anda, vive na prática do pecado. É interessante que a prática do pecado seja algo tão combatido pelas Escrituras, porque, na verdade, em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, o pecado sempre foi o maior problema do ser humano. Nós não podemos e não vamos ter comunhão com Deus a menos que nos livremos completamente do pecado. A pergunta que fica para nós, então, é como podemos fazer isso? De que forma nós podemos viver longe do pecado? Eu acho que tem um texto em 1 Pedro 4,11 que nos dá luz aqui. Ele diz: se alguém fala ou fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que interessante. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Deus atua nos seus filhos. Deus opera no coração das pessoas que creem nele. A Bíblia diz que no momento em que nos convertemos, ele passa a habitar em nosso coração e ele passa a trabalhar em nós e através de nós e por meio de nós para que o nome dele seja glorificado. Então, se eu e você permitirmos que o Espírito de Deus atue, então sim, com certeza poderemos viver a vida que Ele quer que vivamos, a vida de santidade. Olha o que Romanos 15, 18 diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Cristo fez. Não foi ele, Paulo, que fez, foi Cristo que fez. Como Cristo fez isso se ele estava morto, ressurreto, estava morando com o Pai à direita de Deus? Ele fez isso através da ação do Espírito de Deus em Paulo. O Espírito de Deus estava trabalhando em Paulo, formando o seu caráter, enchendo-o de dons, movendo-o em santidade e conduzindo para a glória do Senhor. Há um outro texto que eu quero compartilhar, que é o de 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, onde ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, aqui os apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, sim, a graça de Deus foi por causa dela, foi devido a ela, que Paulo se tornou quem ele era, e é esta graça que lhe tinha sido concedida que ele diz que não se tornou vã porque ele trabalhou muito.
fez muitas obras por causa desta graça de Deus atuando em sua vida. Então, voltando para Hebreus 12:14, Mateus 7:23, Romanos 8:13, onde ele diz que estará distante dele, onde ele diz que ele apartará aqueles que andam no pecado, aqueles que estão no pecado estão conduzindo ou se conduzindo para a morte. É possível viver sem isso, desde que o Espírito de Deus, assim como trabalhou em Paulo, trabalha em mim e em ti, controlando, dirigindo, abençoando. Permita que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Permita que ele atue em você. Permita que o seu Espírito seja derramado sobre você, encha você e o conduza para uma vida plena. Amém? Abandone o pecado e deixe Jesus na sua vida. Deus te abençoe.